Bom, gente, vamos lá. Primeiro, bom dia a todos aí. Meu nome é Daniel, eu sou um dos fundadores da Cômodo. Queria começar agradecendo o espaço pago para o Fernando, para o Vitor, enfim, pô, muito bacana aí tá podendo bater esse papo com vocês. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar da Cômodo. A gente é uma assessoria comercial que é exclusiva do setor de imóveis planejados. Então, a gente só trabalha aí com lojas de imóveis planejados. Nosso objetivo aqui hoje, gente, é passar um pouco de informação para vocês, Fala, Diego. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto bastante, dando eco, viu? Para mim tá normal aqui o som dele. Acho que era o Diego. Não, beleza. Mas vamos lá, gente. Então, assim, o objetivo aqui hoje do nosso bate-papo é informar um pouco sobre as mudanças, tá, que a gente tem observado aí no Meta, tá? Então, chama Meta Andrômeda, né? Então, já até introduzindo para vocês um pouco do nome. Mas mais do que isso, também trazer um pouco dos desdobramentos disso para o dia a dia de vocês, né? Então, não só ficar aqui no Technicase falando, né, sobre o que vai mudar ali na parte do marketing, mas trazer também de forma um pouco mais prática para vocês o que vai mudar no dia a dia da loja, do empresário, né? Passando aqui rapidamente, né, e fazendo aqui uma apresentação aí sobre as duas pessoas que estão mais envolvidas aí nesse bate-papo de hoje. Somos eu e a Malu, tá? Como eu já falei, eu sou cofundador aqui da Cômodo, sou atual CEO, sou formado em engenharia mecânica na Federal de Santa Catarina. Tive uma passagem aí pelo mercado de consultoria de gestão, tá? E estou aí na Cômodo há mais de 5 anos, desde que a gente abriu, né, a empresa. Hoje 100% focada em marketing para planejados, né? Além de mim tem a Malu, que também aqui é a nossa líder técnica da parte de tráfego pago, então trouxe aí ela para ajudar em qualquer dúvida mais técnica, mais específica que vocês possam ter. Ela é a pessoa a recorrer. Malu, quer se apresentar aí, pessoal? Claro. Bom dia, gente. Prazer. Sou a Malu. Eu sou responsável aqui pela parte de tráfego pago dentro da Cômodo, tá? Também tenho aí bastante atuação dentro dessas plataformas, Meta Ads, Google Ads, enfim. Então, estou há mais de 5 anos aí atuando apenas nessas principais plataformas aí de anúncio. Já gerenciei bastante também em mídia online, então tenho bastante conhecimento aí agregado nessa apresentação para trazer para vocês. Espero que agregue no dia a dia da loja, né? Não só de uma forma técnica, que nem o Dan trouxe. E também tenho aí 3 anos de atuação exclusivamente no mercado de imóveis planejados, então boa parte da minha formação aí em Meta e Google, ela é 100% voltada para imóveis planejados também. Tá, gente? Então, idealizamos aí essa apresentação em conjunto e a ideia é justamente isso, pensar um pouco não só na parte técnica da coisa, mas como é que todas essas atualizações aí das plataformas vão impactar o dia a dia de vocês, os resultados de vocês, enfim. Então, tudo que a gente pensou aí foi bem desenhado para que vocês consigam compreender e estar o mais atualizados possíveis aí para começar 2026 com o pé direito, né? Boa. Além da Malu, temos também aqui a Ana, que é a sócia também, né, aqui da Cômodo, e ela cuida mais da parte criativa, né? Então depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre o impacto dessa parte também. Então toda a parte de social media, de postagem orgânica, enfim, toda essa parte mais criativa da coisa, da alçada da Ana aqui na Cômodo, tá? Mas vamos lá, gente, prometo não gastar muito tempo aqui falando sobre a Cômodo, não é esse o intuito da conversa, tá? Mas só para que vocês entendam um pouco de onde a gente vem e por que a gente está nesse setor, o quanto tempo a gente está, enfim, vocês conhecerem um pouco também de quem está aqui desse lado falando, né? A Cômodo, como eu já falei, é uma assessoria comercial que é focada no ramo de planejados, tá? A gente está aí há mais de 5 anos no setor. A gente teve uma proposta diferente lá de trás, então, de não criar soluções e procurar um setor para vendê-las, né? Mas de focar em um setor, entender as necessidades daquele setor e desenvolver soluções para o setor, né? Então, como eu falei, a gente focou no setor de planejados e começou a desenvolver uma série de soluções pensando nessa esteira de produtos, olhando para a necessidade que o lojista tem, né? Então, o que a gente tem hoje desenvolvido na nossa esteira de produtos? A gente tem tráfego pago, que é a parte de geração de demanda por meio de anúncios pagos, toda a parte de tráfego orgânico, né, gestão de tráfego orgânico, que é a parte de social media, toda a questão de criar conversas com potenciais clientes na internet, pré-vendas, que a gente chama aqui de atendimento terceirizado. Então a gente também percebeu que algumas lojas precisavam de uma assessoria para fazer o pré-atendimento do lead
antes de enviar para a loja. Então, a gente hoje já tem um time interno da Cômodo que marca essa visita para os lojistas, né? Seja via humano ou por inteligência artificial, tá? E a gente tem colhido bons resultados nesse produto em específico. A gente tem visto aí um aumento de até 50% das taxas de conversão em visita. Fora isso, a gente tem alguns produtos suporte, que é a parte de criação de landing pages e sites, e a parte também de criação de identidade visual, que não é muito aplicável para o mundo de Italíneas, Criares e tudo skins, porque vocês já têm um manual de marca bem estabelecido, mas para multimarcas, principalmente, que precisam aí ter um suporte de criação de logo, fonte, toda a parte ali de identidade visual, a gente fornece esse trabalho também, tá? E mais recentemente, temos aí uma área dedicada à parte de automações e inteligência artificial. Então, a gente percebeu aí que é um assunto extremamente relevante para o nosso mercado e por isso aí dedicamos uma equipe para fazer projetos nesse setor, tá? Alguns números nossos, temos hoje em torno de 120 clientes ativos, tá? Então, somos hoje a maior assessoria exclusiva do setor de planejados, tá? Então, quando eu falo exclusivo, não atendemos esquadrias, não atendemos colchão, não atendemos imobiliária, a gente só atende loja de imóveis planejados. No ano de 2024, a gente gerou mais de 100 mil leads para esse setor, mais de 3 milhões de reais em mídia gerenciada e mais de 60 milhões de reais de faturamento gerado para as lojas parceiras nossas, tá? Então, a gente tem todo esse traqueamento para saber o que aconteceu com o lead que a gente gerou também para os nossos parceiros, tá bom? Bom, gente, mas aí falando um pouco aí de forma um pouco mais, entrando, né, no assunto mesmo que a gente veio para falar aqui, que é o Meta Andrômeda, tá? Acho que o primeiro ponto aqui que eu queria passar com vocês é trazer um pouco de referência de onde a gente tirou tudo isso aqui que a gente vai falar, tá? Então, a ideia aqui não é trazer um pouco da opinião da Malu ou do Daniel sobre o assunto, tá? Mas sim baseado no que os releases do Facebook, dos papers oficiais que o Facebook gerou para o mercado, né, enviou para o mercado, o que a gente entendeu dessa informação, dessa comunicação oficial, tá? Então, grande parte do que a gente está falando aqui, a gente tirou desse paper aqui, né, que é o Engineering at Meta Andromeda, que foi lançado pela própria Meta, e é dali que a gente está tirando todos esses insights que a gente vai passar para vocês, tá? Então, depois, no final, a gente vai ter um QR Code ali para vocês baixarem essa apresentação, e aí, se vocês quiserem olhar na fonte oficial também, vocês têm aí acesso, tem um linkzinho que vocês podem clicar e olhar. Eu acho que isso é muito interessante, é muito importante nessa era de inteligência artificial e de muita informação, a gente conseguir ter dados críveis, né? Que a gente realmente consiga entender de onde está vindo essa informação, tá? É dali que a gente está trazendo todos esses insights aqui que a gente vai compartilhar com vocês hoje, tá? Bom, sendo mais específico, tá, gente, assim, sobre o que a gente vai falar hoje. A gente vai trazer a gente vai separar esse bate-papo em 3 grandes blocos, tá? O primeiro quais estratégias funcionarão, né? Então, assim, a gente vai querer buscar trazer para vocês de forma clara o que a gente enxerga que são as estratégias que vão efetivamente fazer diferença nas campanhas, no dia a dia de vocês, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, como cobrar e avaliar a sua agência, né? Então, dado que estamos mudando as regras do jogo, como que eu tenho que cobrar quem está jogando esse jogo junto comigo, né? Então, a gente sabe que vários de vocês têm agências parceiras, como que eu tenho que cobrar esse meu fornecedor para que eu consiga extrair o melhor resultado possível do Andrômeda, tá? E por fim, o que você, né, como empresário do setor, precisa fazer, o que você precisa se preparar, o que você precisa mudar na sua rotina para conseguir efetivamente fornecer a essa agência parceira, fornecer a plataforma do Facebook, dados, informações, enfim, fotos, conteúdo, suficientes para que você consiga também extrair um bom resultado dessa plataforma, tá? Bom, só para nivelar um pouquinho de conhecimento, tá, gente? Eu imagino que grande parte de vocês já trabalhem com Meta Ads, tá? Mas só para nivelar um pouquinho o conhecimento aí para que todo mundo fique na mesma página. Como que funciona uma campanha de Meta Ads? A gente tem aí basicamente alguns passos que compõem uma campanha, né? O desenvolvimento de uma campanha de Meta Ads, tá? A iniciar-se pelo desenvolvimento da estratégia, tá? Então, o primeiro passo é a sua assessoria comercial, ou seu time interno, ou enfim, uma agência, de desenvolver uma estratégia de campanha para você. Entender quem é seu público, entender quais são seus diferenciais de produto, então criar uma estratégia de anúncio para sua campanha.
Depois disso, a gente passa para a parte de efetivamente criar os anúncios, né? Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de anúncio para vocês verem, enfim. Mas, basicamente, criar 2 anúncios, criar alguns anúncios, né? Não 2, mas alguns anúncios para que coloquem nas campanhas de vocês. Depois, a parte de definir qual que é o público, tá? Então, quais são as características do público que eu estou efetivamente tentando atingir. Depois, definir o objetivo dessa campanha. O que eu quero com essa campanha? Eu quero trazer engajamento, eu quero trazer like, eu quero trazer seguidor, eu quero trazer lead. O que eu quero com essa campanha, né? E por fim, né, é a parte da entrega desse conteúdo pela própria plataforma, né? Então, o Meta Ads distribui esse anúncio para que as pessoas vejam esse anúncio no Instagram delas, no Facebook delas, tá? Então, isso aqui tudo é como funciona por trás das cortinas. Para o usuário final, ele não vê nada disso, né? Ele só vê quando ele está passando lá o feed dele e vê um anúncio lá, uma fotinho como essa aqui, ou um videozinho como esse que eu passei agora, que eventualmente ele vai se interessar e vai clicar lá para entender mais, para aprender mais sobre aquele conteúdo que ele está vendo, tá? Bom, feito essa introdução, é só para dar uma nivelada no conhecimento. Eu imagino que a grande maioria de vocês já conheça isso, tá? Mas acho que é importante só para a gente ter um pouco desse nivelamento inicial. Estou entrando até aqui, gente. Está indo muito rápido, tá beleza? Posso seguir nesse ritmo, tá bom? Fábio, Fernando? Por mim tá bom. Não sei os demais, mas por mim tá bom. Beleza. Vambora. Então, pessoal, e gente, também, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem perguntar aqui no chat, estou com ele aberto aqui, ou se quiserem levantar a mão também, podem ficar bem à vontade, a gente é para ser um bate-papo, não uma aula aí, não uma palestra, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, gente. E por que esse jeito que a gente acabou de falar, né, que era uma coisa mais linear, mas mais simples de entender, parou de funcionar, parou de ser efetivo, tá? Na prática, a resposta simples é: a gente está com muito tudo, né? O que é muito tudo? A gente está com muito anunciante, a gente está com muito anúncio, a gente está com muito usuário, a gente está com muito dado, né? Então, a Meta, ela acabou gerando um grande problema para ela, que é ter dados é super importante, acho que todo mundo sabe disso, mas beleza, tendo dado, como que eu faço esse match, né? Como que eu faço a informação certa, o anúncio certo, chegar para o consumidor certo no momento certo, né? Quando eu tenho 2 informações, eu meio que vou pelo que eu tenho, né? Quando eu tenho infinitas informações, esse algoritmo fica cada vez mais complexo. Esse match fica cada vez mais difícil de ser feito, né? Qual que é a analogia aqui, né? A analogia aqui pensem que a internet, que o Meta é um shopping, é um grande shopping, né? Com grandes vitrines, né? Com uma quantidade gigantesca de vitrines. Cada vitrine pensem que é um anúncio, né? Um anunciante. E com muitas pessoas passando nos corredores deste shopping. Qual que é o desafio do Meta? Colocar a vitrine certa na frente da pessoa certa no momento certo que ele está querendo comprar, né? E uma quantidade cada vez maior de vitrines, cada vez mais com uma quantidade maior de pessoas passando na frente dessa vitrine, né? Então, esse é o grande desafio que a Meta tem, né? Ela precisa ser cada vez mais inteligente para conseguir mostrar esse anúncio certo para a pessoa certa no momento certo, tá? Só que o que aconteceu mais recentemente, né? A gente teve uma solução, né? O advento de uma solução extremamente relevante, né? Maravilhosa, que é a inteligência artificial, né? Então, vocês devem estar acompanhando aí, né? Assim, hoje em dia dá para fazer umas coisas malucas com inteligência artificial e a tendência é isso cada vez mais acontecer mais, né? Então, estando na era da inteligência artificial, eles começaram a enxergar que utilizar a inteligência artificial para resolver esse desafio era o melhor caminho. E aí que nasce a Meta Andrômeda. Tá? Como que eu faço para aplicar nesse contexto a inteligência artificial para potencializar essa escolha, né, esse match entre as informações que eu tenho do anunciante e o anúncio em si? Como que eu faço essa relação ser a melhor possível, né? E para isso, né, a ideia aqui é que a gente consiga não apenas usar os dados que eu já tenho do cliente, né, como as informações mais básicas de perfil, mas eu também consigo utilizar o comportamento desse cliente em tempo real. Então,
eu consigo saber qual que é a informação que esse cliente está olhando, qual a informação que ele parou, qual que é a informação que ele continuou scrollando lá, que ele continuou e não olhou, qual que ele clicou, qual que ele não clicou, para que você consiga não só usar informações estáticas sobre a pessoa, mas também informações dinâmicas sobre aquela pessoa, né? O que está acontecendo para aquela pessoa, tá? Então, gente, passando aqui, né, e trazendo aí um pouco mais de um exemplo mais prático de como que isso funciona aplicado aí ao nosso mundo atual, né? Pensem que a Netflix, que o Andrômeda é um grande Netflix, né? Acho que o Netflix é um excelente exemplo de aplicação de inteligência artificial na utilização de dados, que a Andrômeda está copiando, né? Pensa assim, e aí eu vou dar um pouco de exemplo aqui da minha vida, né? Meu nome é Daniel, como eu já falei para vocês, eu tenho um irmão chamado Marcos, né? Eu tenho em torno de 30 e poucos anos, meu irmão também. Eu moro em São Paulo, meu irmão também, né? Nós dois gostamos de filme de ação, né? Então, no passado, o Netflix, assim como a Meta, nos enxergava como praticamente a mesma pessoa, né? Os dois gostam ali de filme de ação, os dois têm mais ou menos a mesma idade, os dois são do gênero masculino, então os dois ali estão mais ou menos são mais ou menos a mesma pessoa. Eu vou mostrar mais ou menos o mesmo conteúdo para essas pessoas, né? Com a evolução da inteligência artificial, isso não é mais uma realidade. Além dessas informações, ele vai ver também qual foi o filme que eu curti de ação. Então, não basta eu saber o gênero de ação, eu também preciso entender se eu gostei do filme Duro de Matar, se eu gostei do filme Top Gun, se o meu irmão gostou desses mesmos filmes, se ele não gostou. E baseado nesse comportamento, ele também vai mostrar conteúdos separados e diferentes para cada um de nós, tá? Qual que é a ideia aqui? As plataformas, elas estão cada vez mais individualizando as pessoas, né? Eles enxergam menos blocos de pessoas e mais CPFs. Então, ele começa a personalizar ao máximo a experiência para cada um dos seus usuários, né? Isso faz com que o conteúdo que chega para cada uma dessas pessoas seja cada vez melhor, cada vez mais assertivo. Então, essa aí eu acho que é um pouco da grande melhoria que a gente está enxergando no momento, tá? Até para complementar, de forma mais prática, tá, gente? Isso muda literalmente a forma como a gente sobe a campanha hoje. Então, no passado, talvez vocês tenham ouvido isso de alguns gestores de tráfego, era possível selecionar um grupo de interesses. Então, pessoas interessadas em imóveis. Hoje, o Meta tem matado esses grupos. Grupos não existem mais, né? Porque ele individualiza a experiência. Então, a gente não pode mais selecionar, por exemplo, grupos de interesse. Essa configuração, ela deixa de existir também, né? Então, de forma mais prática, é uma mudança mesmo em como toda a plataforma funciona. Ótimo. Malu, pegando o teu gancho, Daniel, desculpa interromper, por exemplo, a gente tem hoje bem detalhado quem é o perfil de compra da Italínea. Tem a pesquisa Sofia que nós fizemos, onde diz lá, são pessoas, né, na sua grande maioria, com terceiro grau completo, homens e mulheres de tanto a tantos anos, tantos por cento de homem, tanto por cento de mulher, né, vai com tantos filhos. E aí você acha que com esse perfil bem desenhado, né, vocês falaram da questão do CPF, não mais grupos, a gente consegue ainda fazer esse filtro pelo perfil de compra da Italínea, com essa pesquisa que a gente tem? Sim, é possível nutrir as duas coisas, mas, inclusive, o Dan vai falar disso em seguida, acredito aqui, da parte de anúncios. Agora, essa segmentação, que eu disse, né, tinha os grupos de interesse. Agora, ela vai ser muito mais no anúncio. Então, se eu colocar no anúncio, por exemplo, uma imagem de uma mulher com um filho ali, uma imagem ilustrativa, né, do lado, na frente de uma cozinha de móveis planejados, com uma chamada clara de você mora no Rio de Janeiro e você está buscando por móveis planejados, aquilo está segmentando a minha campanha, e não mais tanto que eu coloquei ali dentro da configuração da campanha em si, né? Então, essa experiência do anúncio, do tipo de anúncio, agora é o que vai segmentar. E aí, claro, esse estudo da Italínea vai ajudar super, mas ele vai servir mais de base para construir os tipos de anúncio, e aí a gente pode variar mais, então eu posso ter anúncios específicos para investidores, anúncios específicos para mulheres, anúncios específicos para quem tem filhos. Então, agora eu segmento assim, com tipo de anúncio, e não mais na configuraçãozinha da campanha, né? Perfeito.
a gente vai falar também, mais ali na frente, que a grande questão agora é que a importância de dados próprios e de um feedback para a plataforma tem ganhado mais relevância frente a esses grupos. Então, depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, tá, o Fábio? Mas, assim, é importante como ponto de partida, mas o que acontece com aquele cliente que eu atinjo é o que efetivamente vai fazer no médio e longo prazo que eu consiga acertar mais o perfil, entende? Porque é a própria plataforma entendendo padrões que talvez nem a gente consiga entender e buscando pessoas mais parecidas com aquelas que evoluíram mais no funil, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá no slide, acho que 24, 25, tá? Mais algum ponto? Perguntas, dúvidas, alguma coisa? Alguém gostaria de perguntar? Não? Então, beleza. Bom, seguindo aqui, gente. E por que está existindo todo esse movimento, né? Acho que, assim, sempre que existe qualquer tipo de grande movimentação das plataformas, a gente tem que conseguir dar um passo atrás para conseguir entender o porquê que a plataforma está fazendo isso. É para me prejudicar? É para, assim, cara, muito provavelmente para ela ganhar mais dinheiro, né? Geralmente. E nesse caso aqui não foi diferente, tá? Qual que é o objetivo deles com essa mudança toda? É personalizar ao máximo a experiência da pessoa, do usuário deles, né? O Facebook, né, o Meta como um todo, é um negócio de atenção. Então, o que eu quero dizer com isso? Eles ganham mais dinheiro quanto mais horas dentro do aplicativo deles eles têm das pessoas do mundo, né, dos usuários deles. Qual que é a questão aqui? Quanto mais personalizada for a experiência que aquele usuário tiver no plataforma deles, menos anúncio não relevante, né? Menos anúncio relevante ele vê, porque ele vai ver os anúncios que só são relevantes com ele. Quanto menos anúncio relevante ele vê, mais tempo de tela ele vai ficar, porque ele vai entender que aquele conteúdo está fazendo sentido, está sempre fazendo sentido para ele. A experiência dele está sendo mais personalizada. Quanto mais tempo de tela ele tem, mais atenção do usuário a plataforma tem. E quanto mais atenção do usuário a plataforma tem, maior é a monetização que ele consegue extrair para o usuário. Tá? Então, é de todo o interesse da plataforma fazer com que a sua experiência seja a mais personalizada possível, que eu consiga mostrar o anúncio certinho para o Fernando, para o Fábio, para o Rodrigo, para a Malu, na hora certinha que eles querem ver, que eles estão impelidos a comprar, para que eles consigam ter o negócio de anúncios deles sendo cada vez mais rentável. Tá? Esse é o intuito por trás de todo esse processo, né? Então, aqui a gente até trouxe aqui, acho que essa é uma frase legal aqui até de ler para vocês, né? O resumo disso tudo, né? O Andrômeda transforma a entrega de anúncios em uma conversa individual, não mais um megafone falando para a multidão, né? Então, acho que esse é um bom resumo aí de como que isso tudo está sendo transformado na experiência do cliente, tá? Beleza, Daniel. E como que ficam os meus resultados frente a isso, né? Assim, a gente tem visto, quando a gente já fez esse bate-papo aqui com o pessoal de São Paulo, né? E a gente viu que estava tendo uma grande preocupação dele de, putz, o mês de novembro eu tive uma queda na quantidade de leads, o custo por lead subiu, como que está isso, né? Ou seja, como que ficaram os meus resultados frente ao Beta Andrômeda? E a gente fez esse levantamento, tá, gente? Eu acho que, assim, é interessante a gente olhar sempre, quando a gente está olhando para dados principalmente sobre performance, a gente tentar olhar, dar um zoom out, olhar sobre uma perspectiva de mercado como um todo, né? E o que a gente olhou, né, e viu sobre isso, né? Sobre principalmente o mês de novembro. O que é importante vocês saberem, tá, gente? O Meta Andrômeda, ele não é uma novidade. Apesar de estar sendo muito falado recentemente, aquele release lá, aquele paper que eu mostrei para vocês, ele é de dezembro, acho, de 2024. Ou seja, tem quase um ano esse paper, tá? O que eu quero dizer com isso? O Andrômeda, ele não é uma super novidade, meu Deus, agora vai acabar o mundo. Ele já está sendo implementado faz um ano. Tá? E por que a plataforma faz isso? Porque é importante as plataformas darem um tempo para que os clientes deles irem se adequando a essas novidades. Tá? Então, parece que, mais recentemente, eles têm sim acelerado um pouco a velocidade de mudança. Tá?
mas isso já vem acontecendo há algum tempo, tá? Então, a gente enxerga que, putz, não é, entrou o Meta-Andrômeda agora e isso piorou meus resultados. Não me parece existir uma correlação, porque isso já vem acontecendo, tá? O que parece estar acontecendo? A gente enxergou e a gente dividiu isso em 2 grandes blocos, tá? O primeiro, a gente enxerga uma sazonalidade no mês de novembro, tá? Que a gente quer passar aqui com vocês, tá? E o segundo, e esse a gente não controla, né? A sazonalidade acontece, a gente sofre a sazonalidade, a gente não atua sobre a sazonalidade, né? E o segundo é a gente ter uma estratégia de anúncio que eventualmente não esteja acompanhando essas mudanças do Andrômeda e progressivamente os nossos anúncios estarem ficando piores do que eles estavam no passado, tá? Isso sim pode ocorrer e esse a gente consegue atuar, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre como remediar isso, tá? Bom, primeiro falando aqui sobre sazonalidade com vocês, tá, gente? O que é isso aqui? Vou até dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar melhor. Mas o que é isso aqui? A gente tem hoje, pessoal, uma quantidade muito grande de dados, né? Então, como a gente falou, a gente tem 120 lojas, espalhadas pelo Brasil inteiro, multimarcas, com bandeiras, enfim, tudo quanto é jeito, tá? Marcenaria pequena, loja gigante, alto padrão, baixo padrão, médio padrão, tem de tudo, tá? Isso faz com que a gente acabe se tornando um birô de dados. A gente tem muita informação, tá? Isso aqui é como se comportou o custo por mil do mercado de imóveis planejados no ano de 2024 e no ano de 2025. Tá? O que é o custo por mil? Quanto custa para imprimir o anúncio 1000 vezes? Tá? Na prática, aqui está em torno de R$15, mais ou menos, aqui em torno de R$20. Vou colocar aqui R$15, tá? Se eu, em 2024, desse R$15 para o Facebook, ele mostrava meu anúncio 1000 vezes. Tá? Essa é mais ou menos a conta. Para 1000 pessoas. Em 2025, a gente já vê que esse número já está maior, né? Está mais aqui perto do 20 na média dele, né? O que isso quer dizer? Tá? A gente enxerga aqui um aumento, uma tendência de aumento do custo por 1000. Isso sempre acontece, tá? Isso, se eu botasse esse número aqui desde 2012, eu ia ver que todo ano ele sobe alguma coisa. Esse ano, de 24 para 25, subiu 24,66%, tá? Então, sendo a média, né? A linha de tendência de um ano para outro, a diferença entre eles foi de 24,66%. Tá? Ou seja, ficou quase 25% mais caro anunciar em 2025 do que foi em 2024. Tá? E qual foi o maior pico? Qual foi a maior sazonalidade do ano de 2024? Foi esse pico aqui, tá? Que foi por volta da semana 46 ali, do ano, 48. O que aconteceu na semana 46, 48? Black Friday. O final de novembro é o Black Friday. Ou seja, é o momento mais... final de novembro é o momento mais caro do ano para anunciar. Tá? Porque existe essa sazonalidade. Né? Uma analogia aqui, né, para ficar mais claro o que é sazonalidade, né? Não sei se é muito claro para vocês, mas, por exemplo, é o preço do bacalhau na Páscoa. É a passagem de avião no final do ano. Né? Existem momentos do ano em que as coisas ficam mais caras porque está todo mundo querendo comprar aquela coisa. É a mesma coisa com o anúncio. O anúncio funciona exatamente igual ao bacalhau. Se tem muita gente querendo comprar anúncio, o preço do anúncio sobe. Tá? É isso que acontece em novembro. Tá? A gente não tem o dado atualizado aqui, né? Mas depois a gente vai compilar. E eu tenho certeza que também em 2025 teve um pico aqui, provavelmente foi o maior pico do ano, o custo por 1000 da Black Friday. Né? E a gente está vivendo isso. Né? Em breve a gente vai ter Natal, em breve a gente vai ter outros momentos aí também de grande pico. É a lei da oferta e da procura, né, Daniel? Exatamente. A lei da oferta e da procura. Não tem como fugir disso. Beleza? Então, assim, esse aqui é o primeiro cenário, tá? Então, que é o que a gente estava falando de sazonalidade, tá? Não conseguimos fugir da sazonalidade, ela existe, a gente precisa buscar ao máximo gerenciar o anúncio, o valor da verba de anúncio, para que a gente consiga aproveitar melhor esses momentos, né? Ou, né, pelo menos, gastar menos dinheiro no momento que é menos favorável, tá? E o segundo ponto, que aí é o que esse sim exige a gente agir, eu estou tendo mudanças no Meta e eu não estou conseguindo fazer uma estratégia que acompanhe essas mudanças, tá? Então, qual que é a analogia aqui, né? É você usar um mapa antigo, né? Então,
eu sou da época que, né, quando eu era criança, eu dirigia com a minha mãe lá, né? Eu estava no banco e eu tinha um guia com várias páginas ali, aí tinha os mapinhas. Então, assim, a gente olhava lá e, pô, eventualmente tinha uma rua que não existia mais, que mudou o nome, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia já tem o Google Maps, já atualiza tudo automático, mas no passado não. Então, a analogia aqui é como se você estivesse olhando um mapa antigo para andar numa cidade que está toda nova, né? Precisa mudar, a gente precisa atualizar a forma com que a gente coloca as informações do Meta, com que a gente desenvolve os anúncios, com que a gente está fazendo as campanhas, tá? Aqui na Cômodo, tá, gente? Só para trazer também um pouco do contexto aqui nosso, desde 2024 a gente criou uma comissão interna para avaliar essas mudanças, tá? A gente gastou uma fortuna até março desse ano para conseguir fazer o que a gente chama de, né, bom, depois eu vou falar aqui um pouco, mas fazer o server-side conversion, que é você voltar a informação para o Meta para que ele tenha o máximo de informações possíveis para que ele consiga tomar melhores decisões, tá? Isso a grande maioria das agências ainda não tem. Isso é uma coisa que vocês precisam cobrar a agência de vocês de ter. Eu quero que as informações da minha campanha, as informações da minha venda, elas sejam retornadas para o Meta para que ela consiga ter, para que a Meta construa essa inteligência em cima dos meus dados, tá? Vou explicar um pouco mais disso, tá? Mais lá na frente, mas enfim, só para vocês entenderem que a forma com que a informação chega para o Meta, ela precisa ser atualizada, tá? Bom, gente, parece que eu estou só desenhando aqui o cenário pior do mundo, né? Assim, como se o mundo fosse acabar, mas assim, dois ditados aqui que eu acho que cabem para vocês, né? O primeiro é: enquanto uns choram, outros vendem lenço, e o segundo é: quem chega cedo bebe água limpa, né? Falando um pouquinho para vocês, né? Eu estou falando aqui com um público que é basicamente Italíneas, né? Acho que é só Italínia. Vocês estão na nata do mercado, gente. Assim, a marca de vocês, o grupo de vocês, tem uma força de marca muito grande, vocês têm uma estrutura muito grande. Qualquer momento em que a gente enxerga uma grande mudança no mercado, seja na qual for, tá? Aqui estou falando de marketing, mas podia ser do mercado de madeira, de celulose, sei lá, qualquer grande mudança no mercado, vocês têm uma marca por trás de vocês que favorece muito a vocês aumentarem a diferença para o segundo, para o terceiro ou para o quarto, né? Porque vocês têm essa estrutura muito grande. Então, né, entra o primeiro ditado aí, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Eu acho que esse é o momento da Italínia vender lenço. Vocês têm toda a capacidade de olhar para esse cenário e falar, tá, e o que eu preciso fazer então para me diferenciar do resto? Vocês têm aí o Fábio, o Fernando, o Vitor, enfim, tem o Bruno também, tem o Erickson, tem todo o pessoal aí, tem o Biel, tem todo o pessoal aí que dá o suporte para vocês, que a grande maioria das marcas não tem, né? Vocês têm uma força de marca que a grande maioria das marcas não tem. Vocês têm uma estrutura de fabril que a grande maioria das marcas não tem, né? Então, essa é a hora também de vocês ampliarem essa diferença, tá? E o segundo ditado que cabe quando quem chega cedo bebe água limpa, né? É o momento também de vocês acelerarem essas evoluções para que vocês consigam surfar essa onda melhor do que todos, tá? Então, a gente realmente acredita aí que vocês têm toda a capacidade do mundo de se diferenciarem em relação ao mercado, tá? Então, não tenham medo de mudanças, tá, pessoal? Acho que isso é importante vocês terem na cabeça também de vocês, tá? Vocês estão muito melhores equipados do que a média do mercado para lidar com esses momentos. A gente fala com bastante lojista e a gente entende que o empresário que é dono de uma Italínia tem um nível de entendimento, nível de gestão superior, tá? Assim, muito, muito, muito bom. Dito isso, gente, e aí indo aqui mais para a parte prática, né? Tô tentando dar um monte de contexto aqui para vocês, mas tá, Daniel, o que eu preciso fazer, então, efetivamente, com as minhas campanhas, para que eu consiga realmente surfar essa onda, para que eu consiga realmente tá atualizado com o mercado? Bom, vou trazer aqui, vou compartilhar com vocês 3 grandes insights, tá? O primeiro insight, gente: menos campanhas é igual a mais resultado. O que eu quero dizer com isso? Malu depois pode até falar mais aí do que eu, porque ela tem muito mais esse conhecimento detalhado. Mas a gente, quando ia fazer campanhas, a gente estruturava uma mega estrutura de campanha, que eu tinha uma campanha topo de funil, uma meio de funil, uma fundo de funil, uma de remarketing, uma de público de interesse, uma de lookalike, uma dezena de estratégias mega complexas para que a gente conseguisse atingir o público, pudesse fazer uma comparação interna entre campanhas. Essa lógica está mudando. Por quê?
quanto mais concentrado eu tenho verba nas campanhas, melhor, porque eu gero mais dados para a própria campanha. Por exemplo, a própria campanha de remarketing hoje, a Meta, né, o Andrômeda, ele é capaz de fazer por ele próprio. Então, não existe a necessidade de você fazer uma centena de campanhas como existia no passado. Isso, né, faz com que a gente precise ter menos campanhas, uma estrutura mais enxuta, então menos campanhas, que cada campanha com mais anúncios. Depois eu vou falar sobre anúncios. Mas uma quantidade menor de campanhas com verba mais concentrada, para eu dar mais dado, para eu dar mais liberdade para a própria plataforma decidir como que ela vai investir esse dinheiro, tá? Daniel, perdão, mas é que eu não queria perder o time dessa informação que você passou. Vai lá. Perdão. O que acontece? A gente vem tentando uma estrutura ao longo dos últimos 3 anos para acertar nas campanhas. E a gente sente que nesse último ano a gente tem conseguido acertar e ter mais resultados em fechamentos em relação aos leads, justamente por esses acertos, conforme você está falando aí. Só que agora eu dei uma bugada, porque assim, aí a gente está falando sobre mudança. E foi como a Malu falou, que cada vez o mercado segmenta mais nesse sentido de anúncio. E a gente vinha trabalhando justamente nisso. Vamos concentrar mais recurso, mais energia em poucas campanhas e vamos ver quais dão resultado ao longo do tempo, e aí a gente vai entendendo o público da gente. Só que com essa questão da segmentação, eu realmente achei que talvez isso novamente mudaria. E aí eu acho que aí a minha pergunta, talvez para responder agora, mas talvez para um enfoque daqui a pouco, pode ser que você chegue nela, é como fazer isso. Então, porque já que a gente tem que segmentar, ou seja, segmentar é mais... E acaba você tendo que pulverizar vários perfis de pessoas para você atingir. E, ao mesmo tempo, você tem que diminuir o número de anúncios e concentrar. A gente continua fazendo esse trabalho de acerto, de tentativa. Então, assim, é só porque me surgiu agora essa dúvida, assim, acompanhando essa construção. Desculpa te interromper, mas é porque depois eu poderia perder esse raciocínio. Não, é isso que eu quero. Como é o seu nome? Tara. Tara. Maravilha, Tara. Obrigado pela pergunta. Eu vou só fazer um preâmbulo aqui, depois eu vou deixar a Malu entrar mais no detalhe de como que faz a parte inicial, tá? Que é a segmentação inicial, tá? Mas vamos lá, Tara. Acho que assim, ó... vai sim existir uma mudança com relação à forma com que vocês vão conseguir, com que vocês vão selecionar. Que nem a Malu falou, o Meta está tirando essas segmentações de público que existiam no passado, né? Cada vez mais você vai ter menos público de interesse para utilizar, né? O que isso quer dizer? Que a forma com que você faz isso vai precisar ser atualizada, tá? Quando eu falo que precisa enxugar a estrutura de campanhas, eu estou falando efetivamente sobre as campanhas, mas não sobre os anúncios. Depois, o próximo slide aqui, inclusive, deixa eu ver se é o próximo. O próximo é mais anúncio. Menos campanha, mais anúncio. Tá? É até um pouco contraintuitivo, né? Então, vale talvez explicar a diferença justamente de estrutura de campanha para a quantidade de anúncios, né? Sim. Então, assim, campanha, a gente... Bom, depois deixa que a Malu explique isso aí. Mas só falando um pouco sobre a lógica, tá? A lógica macro, ela não muda. O que é a lógica macro, Tara? É assim, ó, o marketing, a gente tem que sempre, quando a gente trabalha com marketing, a gente tem que atuar como cientista, né? O método científico, né? A gente estuda lá na faculdade, que é você cria uma hipótese e você valida aquela hipótese, ou você refuta aquela hipótese com testes controlados, né? Então, essa estratégia, ela não muda. A forma com que você chegou no seu público atual, ela não vai mudar. Tá? Isso nunca muda. Então, assim, o que vai mudar é a forma com que você faz o teste, a estrutura com que você aplica para fazer o teste. Isso está mudando, tá? E é isso que a gente está falando aqui. A estrutura que você vai utilizar para fazer o teste é que está mudando. E qual que é essa estrutura? Menos campanha, mais anúncios, tá? Isso vai fazer... E um terceiro ponto, que eu já estou falando, já estou entregando tudo aqui, o terceiro ponto é mais dados. Mais informação retroalimentada para a plataforma. Se eu juntar essas 3 coisas, não vai ser a Tara que vai falar. O público que funciona para mim é feminino, de
35 a 42 anos, que mora na região tal, que viaja para o exterior, que está interessada no conteúdo XYZ, que segue a página tal. Não vai ser mais assim que a gente vai falar essa informação para a Meta. Isso vai mudar. Mas vai ser principalmente a forma com que você vai retroalimentar os dados. Não é você falando para a Meta, é você dando os dados para a Meta e a Meta tomando a decisão de para quem mostrar, dado aquelas informações que você falou. Entendeu? Malu, fala um pouquinho sobre campanha e anúncio, a diferença que tem entre cada um deles, e fala também um pouquinho sobre como que a gente começa, então, quando eu preciso segmentar inicialmente esse anúncio, como que eu faço? Beleza. A campanha, gente, ela é basicamente uma estrutura que define o objetivo do que eu quero. Então, por exemplo, eu quero gerar lead, eu tenho uma campanha de lead. Eu quero gerar seguidor no Instagram, eu tenho uma campanha de engajamento para gerar seguidor. Eu quero pessoas assistindo os meus vídeos, eu tenho uma campanha de visualização de vídeo. Tá? Então, a campanha é basicamente o objetivo. Normalmente, o que era feito no passado? Tá? A gente criava, por exemplo, tá? Uma campanha de casa completa, uma campanha de cozinha, uma campanha de seguidor, vamos dizer assim, né? Que é completamente diferente aí da campanha de geração de lead, mas é de casa completa e de cozinha para gerar leads. E eu segmentava por campanha, eu não tinha só anúncios de casa, eu tinha anúncios de cozinha. Eu tinha uma campanha de casa para gerar lead e uma campanha de cozinha para gerar lead. Por que eu diferenciava? Porque eu botava apenas um tipo de anúncio dentro da campanha, o Meta entendia melhor quem era o meu público e ele direcionava para aquele grupo de pessoas que estavam interessadas em casa. Agora, é melhor eu concentrar investimento para que uma única estrutura eu tenha tanto anúncios de casa quanto de cozinha, tudo é dentro dessa mesma estrutura, então eu não preciso mais diferenciar em estruturas os anúncios, eu posso concentrar todos os anúncios de uma mesma estrutura de campanhas, porque eu concentro investimento, né? Então, se eu faço uma campanha de casa e uma campanha de cozinha, eu estou dividindo o meu orçamento. Se eu divido o orçamento, aí demora para ficar inteligente, que é justamente o que está tendo de mudança aqui. Concentra investimento. E o próprio Meta, ele vai ser capaz de saber quem é o melhor público para eu entregar o anúncio. Então, ele mesmo vai decidir. Agora, o que faz mais sentido é o de casa. Agora, o que faz mais sentido é o de cozinha. Antes, quem fazia isso? O gestor de tráfego, entendendo junto com vocês, interpretando os dados, decidia onde ele colocava mais investimento. Agora, quem vai decidir para ser mais efetivo esse investimento é o Meta. Só que o Meta tem que ter dados suficiente para saber o que é um bom lead e o que é um mau lead, que é o que o Daniel vai explicar mais para frente também. Então, eu preciso conseguir falar para o Meta não só que aquela pessoa virou lead, mas se ela virou uma visita marcada, se ela virou uma venda, essa informação que precisa retornar. Se ela não retornar, ele vai focar em lead. E aí, focar em lead significa o quê? Gerou lead, mas o lead não te respondeu. O sucesso do Meta vai ser lead, não vai ser resposta, não vai ser visita marcada. Agora, se eu retorno a informação de que a campanha de casa, o anúncio de casa completa, porque está tudo na mesma campanha, o anúncio de casa completa, ele foi o que me trouxe venda e visita marcada, o Meta vai entender que esse é o melhor anúncio. Caso contrário, ele vai começar a comparar só lead, né? Então, essa estrutura completa. Eu concentro investimento em uma estrutura de campanha, essa estrutura de campanha tem variados anúncios, esses variados anúncios, eles recebem informação não só de quem gerou lead, mas de quem gerou visita, de quem gerou venda, tá? Então, esse é o mecanismo completo, digamos assim. Ficou mais claro? Show. Claro isso. Maravilha. E aí, assim, já aproveitando esse ensejo aí, tá, gente? Investimentos muito baixos em campanha também passarão a ser um problema ainda maior do que já são, tá? Putz, invisto R$1.000 no Meta. É pouco, porque você só vai ter R$1.000 por mês para treinar essa campanha, né? No passado, sei lá, você tinha R$1.000, além de tudo você dividia em várias campanhas, isso era um problema menor. Agora você vai ter R$1.000, você vai ter que concentrar numa campanha e ainda assim talvez seja um investimento baixo, tá? Então, é importante também ter esse vislumbre aí de que é importante ter um investimento ok aí nas plataformas, tá? Chegamos aqui ao segundo ponto. Variedade de anúncios. Então, como a Malu já falou, não basta a gente enxugar a quantidade de campanhas, a gente precisa ainda aumentar a quantidade de anúncios, tá? O que a gente quer dizer com isso?
estrutura mais simples, mas uma variedade de conversas, uma variedade de opções grande para os clientes, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter casa completa, que nem a Malu falou, vou ter cozinha planejada, vou ter diferenciais, vou ter inspiração, vou ter projeto real, vou ter acabamento, vou ter detalhe, vou ter uma porrada de anúncios, de um monte de conteúdo, e a ideia é que a própria plataforma cada vez mais tenha a inteligência de decidir qual que é o melhor conteúdo para qual momento, para qual público, tá? Então, essa é a ideia que a gente tem aí de também trazer uma quantidade grande de criativos. Importante vocês saberem, a qualidade do criativo é cada vez mais relevante, tá? Então, aqui eu trouxe algumas opções para vocês darem uma olhada, né? A gente faz vários tipos de anúncio, né? E aí, assim, desde mais simples, desde estático até motion, desde mais sofisticado, mais trazendo preço, e assim, a ideia é ser meio agnóstico com isso, sabe? Que nem a Malu falou, o intuito aqui nosso como uma assessoria de performance é trazer o anúncio, o conteúdo que mais gera venda, né? Então, o anúncio muito bonito, necessariamente, ou apenas bonito, mas que não traz conversão, ele cada vez mais tem que ser menos desejado, tá? Mas é importante, obviamente, ter uma qualidade visual, tá bom? Então, segundo insight aqui, variedade de anúncio, menos campanha, mais anúncio, beleza? E o terceiro insight é dados, tá? Então, esse aqui é o mais importante de todos, tá, gente? Assim, acho que de tudo que eu tô falando aqui nessa apresentação, se fosse para pausar em um slide e respirar aqui para realmente absorver, acho que seria esse slide aqui. O uso de CRM e dados, ele vai ser imprescindível para que vocês consigam ter uma boa performance, tá? Por que isso? Vamos lá, e aí já retomando um pouco do que a Malu falou. Como que funcionava no passado, tá? Aqui na Cômodo a gente usa CRM, tá? A gente, inclusive, fornece gratuitamente CRM por 4 meses para que os clientes eles possam experimentar a ferramenta comercial. CRM é o Customer Relationship Management, né? Então, é um software, uma plataforma onde vocês colocam as informações dos clientes, chega para vocês automaticamente os leads e vocês conseguem saber exatamente até qual etapa o cliente foi e assim por diante, tá? A gente fornece gratuitamente CRM por 4 meses para todos os clientes da Cômodo porque a gente entende a importância que tem essa informação, tá? Hoje, né, na verdade, né, até março desse ano, mais ou menos, como que funcionava aqui na Cômodo? O cliente preenchia o CRM, ia para uma reunião de report, passava percepções para o gestor de tráfego, o gestor de tráfego interpretava o que estava no CRM, o que o cliente falava e os dados da plataforma e tomava uma decisão para otimização de campanha, tá? Isso era como funcionava até então. Como que passou a funcionar a partir da metade desse ano aqui na Cômodo e como que tem que funcionar também na agência que vocês trabalham aí, tá, gente? As informações, elas não têm que passar mais por humanos. Elas têm que ser retroalimentadas automaticamente para o Facebook, tá? Isso tem, obviamente, o lado positivo, mas também tem um lado negativo. Qual que é o lado positivo? Você vai ter um contexto muito mais rico, uma quantidade de erro muito menor, porque vai estar sendo alimentado diretamente na plataforma, né? Que é o que a gente está falando de server-side conversion, que eu estava falando lá, é o nome bonito para isso, que é pegar a informação de até onde foi esse lead e voltar essa informação para o Facebook, tá? Na prática, né? Não quero parecer muito técnico aqui, mas a gente faz um lead scoring desse lead. Lead scoring é qual que é a qualidade daquele lead, né? Um número que demonstra a qualidade daquele lead e retorna esse lead scoring para o Facebook. Então, por exemplo, um lead que comprou R$100 mil é um lead scoring 100. O que comprou R$50 mil é um lead scoring 80. Um lead que foi até a visita é um lead scoring 50. Um lead que respondeu você apenas é um lead scoring 20. Um lead que foi gerado é um lead scoring 10. Um cara que só clicou é um lead scoring 5 e assim por diante, né? Então, a gente consegue ter várias pontuações para o cliente. E por que eu faço isso? Né? Porque o Meta ele consegue ponderar, entender, o cara que comprou R$100 mil é muito melhor do que o cara que só me deu o dado e nunca respondeu. E ele é um pouco melhor do que o cara que comprou 50 mil, que é razoavelmente melhor do que o cara que foi na visita, mas que não comprou. Né? Então, quando a gente vai fornecendo essas informações, eu vou criando uma inteligência no próprio Meta que a gente, como humano, talvez não consiga nem compreender. Tá? Então, essa qualidade da informação que está voltando para o Meta hoje é o mais importante.
respondendo agora a Tara de forma mais clara. É Daniel, assim que você... Oi. Desculpa te interromper a tua linha de raciocínio, mas só para tirar, porque ficou uma dúvida para mim. Porque, por exemplo, você falou que o cara de 100 mil reais, ele vai ser avaliado talvez melhor do que o cara de 50. Mas esse cara de 50, ele pode estar, neste momento, comprando só um complemento, né? Já ter feito uma casa de 200 mil. E, de repente, ele ia ter um perfil melhor do que o cara que comprou 100. Mas aí não sei se a avaliação vai ser só pelo valor de compra ou se vai ter todo um outro contexto para fazer esse score do lead, né? A gente consegue, tá, Neiva, fazer essa avaliação das mais variadas formas possíveis, tá? Como que a gente faz atualmente, tá? Hoje a gente, na verdade, nem usa valor, tá? A gente só usa estágio. Então, o cara que comprou, eu não faço distinção entre ele, tá? Eu poderia fazer isso. A gente, lembra que eu falei do método científico lá? A gente tem testado formas de fazer esse lead scoring diferente, tá? Para entender o que a gente consegue ter mais, dar melhor contexto para a plataforma. É mais baseado nisso que a gente vai conseguir agora otimizar a campanha e ter melhores resultados e se diferenciar do mercado do que apenas colocar informação, tá? Então a gente já está aí um passo aí para conseguir também decidir qual que é essa informação. Mas respondendo a Tara ali, então, Tara, assim, ó, a gente vai conseguir melhorar a campanha, otimizar a campanha para o cliente certo, para o público certo, fazendo esse retorno da informação de quanto que evoluiu. Então, é um pouco do que a Malu estava falando. Se eu só retornar para a plataforma o custo por lead, que é o que 99% do mercado hoje faz, cara, a sua plataforma ela vai ter um conhecimento míope. Ela vai ter apenas a informação de quanto custou aquele lead. Se você não usar o CRM, se você não colocar os dados do CRM e se não estiver configurado para fazer essa retroalimentação na plataforma, a meta vai ter só a informação de custo por lead. Tá? Então, isso é uma coisa que é mega assim, difícil de explicar, gente. Acho que assim, a gente só consegue explicar dando um contexto como esse todo que a gente está dando aqui para vocês, da importância disso, porque agora não é uma questão de é legal fazer isso, vai melhorar um pouco a sua campanha. Não, cara, daqui para frente, se você não tiver essa informação, a meta vai trabalhar com a informação que ela tem. E vai ser muito pior do que era no passado. Porque no passado, como eu falei, eu tinha o humano olhando para o dado e falando, não, essa campanha está com CPL mais alto, mas a visita marcada dela, o custo por visita está melhor. Então eu vou colocar mais dinheiro nessa campanha porque o custo por visita está compensando, porque o meu CAC está menor nessa campanha. Então, isso não acontece mais. Agora que vai fazer isso automaticamente a meta. Então, a importância de voltar essa informação para a plataforma exponencializou. É muito grande, tá? E tem que ter essa estrutura interna na agência de vocês, tá? Vocês têm que conseguir pedir para as pessoas fazerem isso para vocês, tá? A analogia aqui, tá, gente? Acho que é também até legal trazer. Por exemplo, uma mãe de 40 anos, classe... Quer falar, Neiva, antes de eu dar esse exemplo? Eu queria só salientar aí que quem alimenta essas informações para a agência é a loja, né? Então, a loja tem que estar com o CRM, ter um CRM, que algumas ainda não trabalham, mas quem trabalha está com o CRM bem alimentado, porque senão não vai ter base para estar passando para a agência e vai estar investindo cada vez mais e tendo o resultado cada vez pior, né? Então, a importância da gente ter o CRM bem alimentado, né, para que a gente tenha base de dados para informar ao meta. Perfeito. Exatamente. Fala, Fernando. Complementando aí esse raciocínio do Fabinho aí, o seu, né? Não só um CRM bem alimentado, mas um CRM que consiga integrar a API dele com o meta, né? Senão também não vai adiantar, né? Então, CRM super renomados que tem aí hoje no mercado, atualmente ainda não integra com o meta. Então, acho que isso é um ponto super relevante também. E assim, viu, gente? Mais do que isso, como é um trabalho que o cliente não vê, muitas agências não fazem, tá? Porque é trabalhoso, tá? Assim, por cada setup de cliente, a gente aqui na Cômodo gasta uma semana para fazer, porque precisa ali fazer todos esses links, né? Mas a gente entende que no médio e longo prazo isso é importante para o cliente, porque você vai criando inteligência na conta do cliente, né? Então, por isso que eu falo, isso, e a gente falou, né, um dos tópicos aqui era como que vocês têm que cobrar as agências de vocês. Essa é uma coisa que vale a pena cobrar. Tá? O que o Fernando falou
Desliguei. Foi a mesma dúvida que... É só tirar o som do... Eu mudei de sala, eu estava em outro lugar, vim para onde o pessoal está, para a gente poder discutir o que está falando em reunião, perdão. A dúvida que o Fernando soltou, acho que foi a mesma que surgiu para a gente. Por quê? Como a gente saber que se a gente está fazendo isso da forma errada e que o nosso CRM está integrado dessa forma? Porque aqui, o que a gente tem feito? Qual campanha está performando e o CRM informa qual campanha está performando. Como que é essa integração com o Meta? Eu vou ter que cobrar isso deles? Todo CRM já tem isso disponível para fazer? Não é todo, então eu tenho que me atentar a isso? Então, isso quando você falou foi uma coisa que surgiu. Boa. Cara, Otávio, eu acho que é meio caso a caso, tá? A gente faz hoje toda essa integração usando um integrador, tipo N8N, Make, e a nossa própria ferramenta, e a nossa própria não, né? E uma ferramenta de mercado, que é o Como, tá? Então, assim, existe uma série de CRMs em que você consegue fazer isso, tá? Não é, assim, uma coisa... assim, exige um esforço razoável de automação, tá? Que precisa ter um conhecimento técnico. Mas não é assim uma coisa que, se a pessoa não sentar e estudar, ela não vai conseguir fazer. Ela vai conseguir fazer. Acho que para a loja fazer é muito específico, sabe? Acho que é importante cobrar da agência fazer isso e falar, ó, minha sugestão, traz a demanda para sua agência e fala, cara, eu preciso que vocês entreguem isso. Se vira aí, sabe? E, assim, eles vão dar um jeito de entregar. Acho que eles têm que conseguir fazer isso porque é uma obrigatoriedade, uma obrigação do marketing se atualizar para essas necessidades, né? Para esses requisitos novos das plataformas. Até direcionando como lidar, acho que do mais básico ao mais avançado, o mínimo do mínimo, gente, é ter um lugar que dá para consultar o que aconteceu com cada lead por etapa. Então, não tem CRM, tem que ter alguma coisa que não seja só campanha, seja a visão comercial do que aconteceu com aquela lista de pessoas que foi enviada para vocês. Esse é o mínimo. O que cobrar da agência? Então, gente, eu preciso que não só lead chegue como informação pro Meta, para as minhas campanhas. Eu preciso que vocês criem uma forma de, quando o lead marca uma visita, isso voltar também como uma conversão no Meta, que a gente chama de conversão toda ação valiosa, tá? Então, conversão é toda ação valiosa. Essa conversão, a gente determina, ela pode ser personalizada. Então, o padrão da plataforma é lead, a pessoa que clica no botão para enviar mensagem ou clica no botão para preencher formulário. Essa é a conversão padrão da plataforma. A gente pode dar mais inteligência. Como dar mais inteligência? Lead para uma loja de imóveis planejados é muito pouco. Por quê? Porque todo mundo já recebeu um lead que clicou sem querer, que não fez muito sentido, né? Todo mundo já teve esse caso. Se a plataforma só receber essa informação do lead, ela não sabe diferenciar. Ela não consegue saber que a Maria era um lead ruim, que o Fernando era um lead bom. Então, peçam para a gente, peçam para a agência, eu preciso de uma conversão personalizada que envie visita marcada para a minha plataforma, que envie venda para a minha plataforma. A gente tem isso hoje? Não. Então, mais perguntar e ver como é que eles reportam isso de volta para vocês, né? Porque, na prática, é um desenvolvimento que eles têm que fazer de estrutura mais técnica. Então, existem N formas de conectar essa informação comercial à plataforma. É só desenvolver, né? E aí precisa buscar desenvolver isso. Perfeito. Dá para fazer isso manualmente até, tá? Se quiser. É trabalheira, mas dá para fazer. Dá para subir lá a planilha, né, Malu? E fazer com conversão offline, né? Dá para subir uma planilha, enfim, tem formas de fazer isso, desde da mais manual à mais automática. A questão hoje, as plataformas, né, o Meta, ele tem se atualizado. Então, hoje, essa é a atualização do Meta Andrômeda aí que vem acontecendo nesses últimos 365 dias, né, desde dezembro do ano passado, que nem o Daniel comentou. As plataformas, se vocês perceberem, o Meta, o Google, elas estão se atualizando para tornar a experiência de usuário cada vez mais intuitiva, até na hora de subir uma campanha, né? Então, se vocês já testaram usar a IA do Google para fazer uma compra, mas antes vocês tinham que usar comparador de preço ali para ver qual era o ar-condicionado mais barato na Black Friday. Agora, se você perguntar para a IA, ela dá. Então, a informação tem chegado cada vez mais fácil para a construção de qualquer coisa. Inclusive a campanha. A campanha está cada vez mais automática. Então, se eu não envio o dado para a plataforma, já que está tudo cada vez mais automático, a plataforma começa a tomar decisões incorretas e eu vou perdendo o controle com o tempo.
Porque, que nem eu disse no início também, hoje a gente, em algumas contas, não tem mais a opção de configurar grupo de interesse. Não existe mais essa opção. O método, ele descartou essa opção. Por quê? Porque a inteligência dele é mais inteligente, é melhor do que a inteligência humana. Né? Mas eu preciso garantir que ele tem dados suficientes para, de fato, ser inteligente. Senão, ele vai ficar olhando para a lead para sempre. Né? Então, acho que esse é o resumo aí de tudo. Boa. Perfeito. Eu só ia dar um exemplo aqui, gente. Jogo rápido, a gente já passou em 8 minutinhos, já estamos acabando, tá, pessoal? Assim, só para mais uns 5 minutinhos a gente já finaliza, tá? Mas só um exemplo aqui, tá, gente, de como que isso se aplica na prática, né? Assim, até uma mãe de 40 anos, classe média alta, um potencial cliente de imóvel planejado, vai buscar o filho no colégio, deixa o filho lá com o celular por 15 minutos para tomar um banho, o filho está lá assistindo, sei lá, Peppa Pig, aparece um anúncio de imóveis planejados, ele tenta fechar, clica no anúncio e ele acaba, beleza, ele fecha. No dia seguinte aparece de novo o mesmo anúncio, ele clica sem querer. O que a plataforma entende com essa interação? Pô, uma mãe de 40 anos, classe média alta, porque o celular é da mãe, está interessada em comprar um imóvel planejado. Eu vou ficar mostrando anúncio de imóvel planejado para ela. O pior, no vídeo da Peppa Pig, que não faz sentido, né? Se fosse um humano ali por trás, ele entenderia, mas como só tem dados ali, ele olha que, beleza, aparentemente funciona quando eu coloco no anúncio da Peppa Pig, e ela fica e a plataforma começa a cada vez mais gastar o seu dinheiro nessa plataforma. Como que eu me previno da plataforma também tomar decisões erradas? Mais do que tomar a decisão certa, que eu preciso ter uma preocupação grande aqui, é evitar que ela tome decisões erradas. Isso talvez seja até mais importante, tá? Como que eu faço? Fazendo isso que a Malu falou. Colocando as conversões offline, conversando os eventos que são importantes do offline para cima. Por quê? Porque se eu colocasse o evento de que essa pessoa nunca respondeu uma mensagem, nunca foi na loja, nunca fez uma visita, não fez projeto, não comprou, com o tempo ela vai começando a entender que, talvez mostrar anúncio na Peppa Pig para essa pessoa não está funcionando. Deixa eu mudar a minha estratégia, né? Então eu previno que ela tome decisões erradas também. Enquanto que se eu só der o que acontece no mundo digital, no mundo do marketing, ela não consegue ter essa inteligência de perceber que o anúncio da Peppa Pig para criança não funciona. Beleza? Até para perceberem, né, isso no dia a dia, gente, se vocês verem que, por exemplo, um mês foi muito bom, teve muito lead bom, foi ótimo, teve venda, e no outro parece que desandou, e a mesma estrutura continuou ali, né, não teve mudança, mas você sente esses picos e vales, pode ser isso, pode ser que a plataforma não esteja recebendo a informação completa, ela só está recebendo o lead. Então, num mês ela acertou, e no outro não, né, e aí não chegou essa informação de volta, ela não soube interpretar isso, só interpretou o lead. Então, é um sinal aí também de que precisa organizar isso. Se vocês sentem que passam por esses momentos que o lead está muito bom e logo em seguida parece que desandou com a mesma estratégia. Boa. E aí, gente, para finalizar aqui, eu acho que trazendo um pouco aqui de informações para vocês sobre o ano que vem, né? Porque, dito tudo isso, né, o que a gente pode esperar do custo por lead por ano que vem? Eu queria trazer para vocês 2 informações aqui que eu acho que são importantes, tá? A primeira, a Meta anunciou faz algum tempo já para a gente, vocês devem ter recebido um e-mail também, falando que o custo por mil deles, né, o CPM, vai aumentar. Por quê? Porque eles se comprometeram a incorporar o pagamento do PIS e COFINS e ISS que eles até então não pagavam, ou sei lá, pagavam menos. Então, dada a reforma tributária, eles decidiram aí por estar em compliance com essa nova regra, e isso faz com que eles aumentem o custo por mil deles já em 12% a 15% no dia 1º de janeiro. Tá? Além desses 12% a 15%, a gente já tem aquela linha de tendência, lembra que eu falei para vocês, que aconteceu de 24 para 25, né? Baseado nisso, a gente projetou 2026, como que vai ser, tá? E a gente viu aí, se a gente usar o mesmo preço, né, o mesmo aumento que teve de 24 para 25, mais os 12% a 15%, a gente vai ter essa curva aqui de custo por mil para o ano que vem. Eu não acho que eles vão aumentar a mesma proporção que eles aumentaram de 24 para 25, dado que eles já vão aumentar 15% por conta do imposto, tá? Mas é uma possibilidade, tá? Em resumo, tá, gente? Quem investir R$2.000, dia 1º de janeiro precisa passar a investir pelo menos R$2.300 para ficar no 0 a 0, tá? Que é um aumento aí de 15% sobre o valor, tá? Além disso, temos alguns eventos relevantes no que vem, tá? Que também influenciam no custo por mil, que é
Copa do Mundo, período eleitoral e Black Friday, né? Alguns deles, Black Friday sempre tem, assim como o período eleitoral tem de 4 anos, Copa também tem a cada 4 anos. Então, assim, algumas coisas também são sazonais, acontecem a nós, né? Então, um motivo a mais para ficarmos vigilantes aí com relação a como que o nosso dinheiro está sendo investido nas plataformas, tá? E fora isso, tá, pessoal, o que a gente pode trazer de indicação para vocês? Que é até um pouco contra-intuitivo, né? Uma agência de marketing falar para vocês investirem fora do marketing, mas é um pouco do que a gente acredita também. A gente tem um baita de um esforço, né, financeiro e também esforço, né, de trabalho mesmo para trazer novos clientes, né? Mas e os clientes que a gente já tem, né? Como que a gente está trabalhando essa lista de clientes? A gente está conseguindo gerar indicações? A gente está conseguindo estimular recompra? O Fábio falou lá do cliente que investiu 50 mil para comprar um ambiente. Ele está comprando todo o resto da casa com a gente? O que a gente pode fazer para fazer com que esse cliente que a gente já atende, que já foi nosso cliente, consiga comprar de novo da gente ou indicar novas pessoas para comprar, né? Então, esse trabalho, a gente chama aqui na Cômodo de gestão de carteiras, né? Esse trabalho aí de gerar uma nova indicação, uma nova compra, isso é muito importante, tá, pessoal? A gente olha para esse mercado que o custo por lead só aumenta, o custo por mil só aumenta, né? E a gente pensa nisso e fala, cara, eu preciso de alguma forma conseguir fazer com que essas lojas vendam mais para os mesmos clientes, né? Um custo que você já adquiriu, que você já teve, né? Então isso é importante também de vocês buscarem estratégias para conseguir trazer esse tipo de cliente para comprar novamente com vocês. Pô, bem bacana essa tua abordagem, Daniel, porque a gente recentemente até, eu e a Larissa aqui, criamos aí um programa para indicação para as lojas aqui da região, né, no qual porque a gente percebe que o markup é muito melhor quando você vende para um cliente ou para alguém indicado, né? Claro. Porque se ele tem a confiança e ele acaba não buscando outros locais, você consegue ter uma margem um pouquinho melhor, ele já conhece teu trabalho de montagem, né? Então, é um pouco menos trabalhoso e menos oneroso para a loja ter o cliente, né? E ter a indicação. Então, a gente Perfeito. Fez um trabalho aqui, mas é bacana você estar reforçando isso aí, porque é algo que eu acredito muito. Tem grandes multinacionais que trabalham aí, saem do mercado X para o mercado Y, justamente com o trabalho de indicação, né? Então, perfeito. Dinheiro que a gente fica na mesa, né? Exato. A gente, inclusive, viu, Fábio, se vocês tiverem interesse, Fábio, Fernando, o Vitor também, o pessoal que está aí, se vocês quiserem, a gente pode fazer um novo momento como esse para falar sobre estratégias de como a gente pode implementar isso, tá? Então, acho que tem coisas que a gente pode fazer a nível de CRM, tem também mudança de Google Ads, tá? Então, assim como a Meta tá mudando, o Google também tá mudando, então, se vocês quiserem, a gente pode fazer um novo momento para isso também. Então, assim, também fica aí o convite aí para a gente fazer outros momentos de bate-papo como esse aí para que vocês, enfim, estejam aí também internados. Da minha parte aqui, eu já gostaria. Eu queria até que os lojistas aqui da regional, o Fernando, o Vitor também, mas por mim aqui é um assunto que eu tenho bastante interesse, tanto a questão de CRM quanto a questão de indicação. Google Ads também é super importante, então acho que é super válido. Da minha parte, então você vê a disponibilidade. Com certeza, estamos dentro aí também, desse novo bate-papo aí. Show de bola, gente. Vamos marcar isso aí. A gente vai desenvolver um material, então, e a gente marca certinho um novo momento. Pessoal, último slide aqui. Depois a gente vai enviar esse slide para vocês também. Insights do Andrômeda. Então, grandes blocos aí de informação. Menos campanha, mais resultado. É necessário ter maior variedade de ads e quem não autoriza o CRM ficará para trás, tá? Então, esses 3 grandes blocos de informação, depois a gente vai mandar esse slide específico aí para vocês também nos grupos, para vocês também terem esse resumão aí. Aqui também um pequeno pedacinho falando um pouco sobre o investimento, aí, o aumento do investimento em CPM no ano que vem, né, que vai ser necessário. Mas é isso, pessoal, depois a gente manda certinho para vocês. Temos aqui um QR Code, caso vocês desejem baixar essa apresentação, tá? Fiquem à vontade aí, escaneiem o QR Code, tem ali todas as informações, enfim, tem aí um resuminho para vocês também de tudo que a gente falou aqui. Diga, Fernando. Amigo, como você está caminhando esse final, eu fiz aqui algumas anotações aqui, gostaria de deixar algumas contribuições. Aqui é o seguinte. Primeiro, parabenizar aí vocês, sua equipe aí, pela autoridade que vocês têm aí no tema. É um tema
que está trazendo revolução para o marketing digital, né? Falando que você no telefone, você falou, vou usar a mesma analogia que você usou comigo, falou assim, que o marketing digital foi a descoberta do petróleo, né? E o Andrômeda é a construção das refinarias, né? Então, eu acho que é realmente assim que a gente precisa tratar, porque é uma grande revolução que está acontecendo aí, né? Então, eu trouxe aqui algumas reflexões que é o seguinte, né? Eu, como empreendedor, representante, né? E também o responsável por poder oferecer o suporte da fábrica aos nossos lojistas, eu seguiria na seguinte linha, tá? Recomendo seguir na seguinte linha, né? O marketing digital, ele é e vai continuar sendo a melhor estratégia de captação de novos clientes. O cliente de recompra, naturalmente, é outra história que o Fabinho e você trouxeram muito bem. Mas para trazer novos clientes, a melhor estratégia para trazer novos clientes, com certeza é o marketing digital e vai continuar sendo mesmo com essas mudanças. Então, a reflexão que tem que fazer é o seguinte, eu acho que todos aqui precisam ligar para suas agências e perguntar para eles, né? Olha, o fulano, o dono da agência, né? O gestor da agência, o que está acontecendo nesse mercado aí agora do Meta com essa mudança sobre o Andrômeda? A sua agência precisa ter conhecimento e propriedade para te explicar com muita riqueza de detalhes tudo que está acontecendo, tá? Para que você olhe para o seu parceiro de negócio e fale assim, olha, legal, estou com a agência certa. E a segunda pergunta é, agência, qual é o plano de ação que você tem para a minha loja, para a minha empresa, tá? Para a gente se readequar rapidamente antes da concorrência se adequar e a gente tirar os melhores frutos disso daí. Então, são duas grandes perguntas que se eu tivesse a minha loja, mas que eu também quero influenciar todos os nossos lojistas aqui da região a fazer esses dois passos, né? E, por último, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem, que é que a sua agência não está, nesse momento, ainda bem alinhada com tudo que está acontecendo, é importante mudar rápido, porque vai ter uma perda de performance, vai ter um impacto significativo no meu ponto de vista e eu não pagaria para ver, né? Então, gostaria de deixar esses pontos aí. Daniel, Malu, muito obrigado aí, tá, pela riqueza de informações que vocês trouxeram, tá? E que com certeza está deixando aqui a cabeça de todos nós aí borbulhando aí. Legal, Fernando. Eu que agradeço aí pelo espaço, como eu falei no começo, gente. Foi um prazer aí falar com vocês também, tá? Falando aqui em nome da Cômodo, assim, a gente tem uma missão aí de ser o principal parceiro de negócios do setor de planejados, né? Então, faz parte aí do nosso DNA aí, contribuir da forma que a gente puder para a evolução da maturidade digital desse mercado e, assim, que a gente puder ser útil aí, seja cliente da gente ou não, tá, gente? Sem melindre nenhum aqui, a gente é bem tranquilo, bem transparente. Se a gente puder ajudar, puder contribuir de alguma forma para vocês, contem conosco, tá? Vai ser um prazer. Fala, Fabio. Daniel, só complementando o que o Fernando, vocês falaram aí, eu acho que, assim, é importante que a agência tenha o conhecimento de tudo que está acontecendo agora, né, com o Meta Andrômeda, mas acho que também a gente tem o nosso dever dentro de casa de quem não tem CRM, passar a ter um CRM e, principalmente, alimentar o CRM com qualidade de informação, porque senão a gente não vai ter as informações para passar para o Meta e não adianta aumentar investimento, que sem informação adequada a gente não vai gerar o lead adequado para... Então, acho que é um trabalho em 4 mãos aí de a agência conhecer o que está fazendo, mas também a loja munir a agência de informações para que ela possa trabalhar os leads com maior qualidade. Perfeito. Maravilha, gente. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, então. Tá aqui o QR Code, caso vocês queiram escanear para baixar a apresentação. Vamos marcar para fazer um evento, um de Google Ads, um também desse mais voltado para essa parte de gestão de carteiras, indicação aí. Vamos estreitando aí esses momentos aí, acho que é importante também para a gente ter esses bate-papos, tá bom? Qualquer coisa também, vocês têm meus telefones aí, tem o nosso contato, tem nosso Instagram ali embaixo, podem nos procurar aí, qualquer dúvida que tenha ficado, caso desejem, ficamos à disposição,
Beleza, gente? Obrigado, pessoal. Graças a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, tchau. gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.